E hoje é dia de São Paulo, hein, pessoal? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do São Paulo, que hoje vai enfrentar a LDU de Quito, primeiro jogo das quartas de finais da Copa Libertadores de América, jogo de ida, jogo bastante difícil. A gente sabe da altitude que é, né? Da altitude que tem enfrentar, né, o LDU lá em Quito. É muito complicado, é muito difícil, mas hoje o São Paulo tem sim essa batalha para enfrentar, né? Fazer um bom resultado, né, fora de casa. Quem sabe administrar um resultado fora de casa, para dentro de casa, dentro do Morumbi, fazer uma baita festa, um baita jogo e avançar para as semifinais da Copa Libertadores da América. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando sobre isso e muito mais do time do São Paulo? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Enfrenta, Souzinha, um time que não perde há um ano. O São Paulo, 2.800, 2.900 metros. 800. Eu joguei no Milionário, joguei várias vezes lá fora. A única coisa que é diferente pra mim, que cada um tem um sentimento, né? Cada um tem uma reação física, fisiológica, é a velocidade da bola. É isso. Pra mim, só é a velocidade da bola. Tipo assim, ó, eu pego a bola aqui e vou meter pro Veloso. Eu batendo desse jeito, lá vai muito mais rápido que aí. Então o goleiro tem que saber um passe, uma invertida na diagonal, e que as pessoas muitas vezes não sabem disso. Mas o futebol brasileiro já tem esse entendimento. Qual a ideia, por exemplo, de 8 jogos do São Paulo, 4 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 11 gols marcados, 5 gols sofridos. Já do LDU, 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 10 gols marcados e 5 foram sofridos. Se o São Paulo jogar a bolinha que jogou contra o Atlético Nacional, esquece, Souza. E tá sem os principais jogadores de novo, mas é um time que tá sabendo se defender, sabe jogar essa competição. Você tem que saber se defender bem no jogo, no primeiro jogo, não sair com resultado ruim de lá. Verdade, Libertadores é empate lá e ganha cá. Empate, você tem que saber. E aqui, quando joga aqui, ganha aqui e empata lá. Essa é a verdade. É exatamente isso. Libertadores, você tem que saber jogar essa competição. Não adianta ir lá tentando, achando que vai ganhar o jogo. Primeira coisa, o primeiro pensamento lá é se defender, ter humildade para se defender bem e tentar trazer o jogo aqui para o São Paulo, com resultado importante, que não seja um resultado de 2 gols. Mas o que tem que fazer de diferente que fez o Atlético Nacional, que foi um sufoco, Souza, foi nos pênaltis. Craque, não ficar só muito lá atrás, entendeu? Você tem que dizer, você tem que passar a imagem para o LDU que você tem o time, você tem que ir lá tentar dar um susto. Dá uma beliscada. Volta, se defende bem, é difícil. O time equatoriano são times de qualidade, são muito rápidos. Eu já tive a felicidade de jogar lá já, algumas vezes contra o LDU. É muito difícil jogar lá, Felicidade por quê? Porque eu ganhei, né? Eu ganhei desde lá. Mas quer dizer que quando você perde, você não é feliz? Não. No futebol? Não. Você fica bravo. A felicidade é legal. Não, mas Você foi feliz lá? A felicidade estava... A felicidade de jogar lá, de vestir a camisa de São Paulo, de jogar contra o LDU. É um jogo muito difícil, é um campo muito difícil de jogar. As coisas que você já falou na primeira, Tá. você já falou, não repete. Ô, Veloso, Oi. conta pra mim, como faz muita falta o Lucas, Oscar, né? Qual a ideia do São Paulo que não tem os jogadores tecnicamente maravilhosos? Que, por sinal, aí, ó, é importante o São Paulo saber o que vai acontecer com o Lucas, né? Que já vai fazer 6 meses. Eu acho que o São Paulo já se adaptou a jogar sem esses caras, porque não tem nunca à disposição. Verdade. Nem o Lucas, nem o Oscar. Tá gripadinho, Veloso? Não, eu acho que foi um pouquinho ontem do frio, da viagem, do meio. Mas tá tudo bem. Vocês tomaram champanhe? Quem que foi na volta? Não bebi nada. Ah, que coisa, vocês ganham um jogo de 2-1 contra Não, o River. nada. Vocês beberam o quê? Suco? Dentro do avião? Suco? Vocês Tampico, vocês tomaram? O que vocês tomaram? Água com gás? tomei um Guaraná. Groselha? Eu tomei um Guaraná. Vocês palmeirenses, vocês não sabem se divertir, né? Eu tomei um Guaraná. Vem umas 10 mulheres lá Pelo junto naquele... contrário. Vem umas 15 junto. Aí vocês não sabem ser felizes. Vocês são muito palmeirinha, velho. Voltando pro São Paulo. Então, voltando ao São Paulo, já se acostumou a jogar sem esses caras, porque não tem nunca pra jogar. Agora, você lembrou bem, as oitavas de final do São Paulo, além de disputar aqui a vaga nos pênaltis, o jogo lá, o São Paulo, o adversário não conseguiu fazer 2 gols de pênalti, teve 2 bolas na trave, então o São Paulo foi muito... Só viajou os 6 mesmo de homem lá, tudo 6, não viu o jogo não por Tá tão surpreso, fomos lá pra ver o jogo.
É mesmo, Veloso? Fomos lá pra ver o jogo, ver o Palmeiras ganhar, abrir vantagem nessa fase de Libertadores. Não tinha ninguém lá, nada. Não, fomos lá, vemos o jogo. Focado pro jogo. Foi uma viagem pra ver o jogo. Focado. E aí, Veloso, conta aí, Bate São Fomos Paulo. o reforço. Então, acho que o São Paulo tem que jogar diferente, não pode sofrer tanto como sofreu no primeiro jogo aí das oitavas de final. São Paulo tem que ter outra postura nesse jogo, mas eu acho muito complicado. Ele deu faz um ano que comprou não perde. Comprou o Fajor lá? Não acho que vai ser hoje. Comprou o Fajor? Não deu pra comprar, tá tudo nem fechado. Nem um doce de leite, nada? Fechado. Nem a camisa, Era nada. tarde, Não trouxe nada fechado, pro Tonicão, não trouxe nada. Queria, mas nem tá pra tudo Cris, não trouxe nada. Nada. Tá tudo fechado. Pois bem, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também no que a galera do Jogo Aberto falou a respeito dessa partida entre LDU e São Paulo. Vamos ver aí o que o Cicinho, Renata Fã e companhia falaram a respeito aí dessa partida entre LDU e São Paulo. São Paulo, que até agora não foi derrotado nessa Libertadores, não é isso? Tá invicto, Cicinho? Fralda cheia. Notícias do Tricolor Paulista. Essa é uma versão descontraída do grupo da LDU, gravada antes do jogo de logo mais contra o São Paulo. Mas os passos e sorrisos do Media Day não escondem uma realidade bem mais séria. A equipe não é derrotada em casa há 28 jogos. E se fizermos um recorte maior, veremos que neste século o time equatoriano perdeu apenas 5 vezes como mandante para equipes brasileiras, em 28 partidas. Em uma outra ação divertida e relacionada ao jogo, o elenco foi convidado a falar palavras em português. E o resultado foi esse aí. Parabéns! Bom dia, Norman. Bom dia, irmão. Beleza? Tamo junto. Vamos pra lá. Oi, bom dia. Como vai você? Quito recebeu o elenco do São Paulo somente ontem, o que fez com que o tricolor abrisse mão de um treino mais forte na cidade da partida. Jogar na altitude de 2.850 metros de Quito é de fato diferente para quem não está acostumado. Quem disse isso foi o próprio técnico Hernan Crespo, mas ele também garantiu que, apesar disso, a forma de jogar do tricolor não vai mudar no Equador. Na teoria, um bom sinal, já que o aproveitamento do treinador argentino em 15 jogos é superior a 62%. Eu acho que todo jogador quer viver esses grandes jogos, esses grandes desafios, né? Sabendo que não é um jogo apenas, são 2 jogos. E nós vamos decidir aqui no Morumbi, que é a nossa casa, e nós sabemos da nossa força aqui. Bobadilha e Luciano, que não jogaram contra o Botafogo por suspensão, e Ferreirinha preservado, estarão de volta. Assim, o tricolor deve ter Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda ou Tolói e Alan Franco, Cédric, Marcos Antônio, Bobadilha, Rodriguinho e Enzo Dias, Luciano e Ferreirinha ou Rigoni. Para o jogo da volta na semana que vem no Morumbi, o São Paulo pode ter o retorno de Lucas. Ele correu ontem no gramado do CT pela primeira vez, depois da artroscopia que realizou no joelho direito. Já Luiz Gustavo, recuperado de um tromboembolismo pulmonar, deve voltar a treinar com o grupo neste final de semana. Cicinho, a pergunta é bem básica. Confiante pra hoje? Taca, tricolor. Tira a fralda. A pergunta é assim, Esse tá com cheiro de fralda é Silvio das fraldas. Aí, Libertadores não tem chorumelas, é taca. Que isso, Cicinho? Tá Esse confiante? time da LDU, ele empatou com o Flamengo e depois o Flamengo venceu no Rio de Janeiro. Primeira fase. Só que o Botafogo não teve a mesma sorte, foi eliminado pela LDU. São Paulo, 17 jogos sem perder na Libertadores. Tem muita confiança. Mas o Crespo chegou agora em Crespo não ganhou ainda a Libertadores, irmão. Retrospecto dos Mas também não perdeu. Mas não ganhou. Então, tem que ganhar pra passar, senão não passa. Mas como que o São Paulo tá até agora, por quê? Mas o Crespo... O pênalti não vai ganhar? Crespo empatou. Segunda melhor campanha, irmão. E outra, vocês estão com medo, é nós. Então, se São Paulo e Palmeiras passarem, eles se enfrentam na E eu tenho próxima boas fase. Seria lembranças do lindo. Palmeiras, hein? Já foi Você só essa canhotinha aqui brilhou. É que quando você jogava, ok, A direita Cicinho. Agora também. você não joga mais, Cicinho. Você não joga mais. Não tem o Cicinho na lateral direita de São Paulo? Não, mas tem na torcida. E o Cicinho, e o que você tá pensando sobre Ferreirinha e Luciano? Vão ser titulares? Podem jogar juntos? Renata, pode. Eu seria mais cauteloso e não o colocaria. Eu colocaria mais jogadores de meio campo para que o São Paulo se fortaleça ainda mais defensivamente. E esse é um jogo que o São Paulo tem que controlar o ímpeto do LDU no início da partida. Ao decorrer do jogo, pode ir soltando, pode ir colocando mais atacantes. Então, eu acredito que na altitude assim, velocidade...
Vai Eu jogar prefiro- com 3 zagueiros, com quantos volantes vai jogar? Eu jogaria com dois 3 goleiros. Vai jogar com zagueiros, quantos, Cicinho? Pablo Maia, Que isso, Ia. Marcos Antônio, Coloca 10 Bobadilha, Alisson e 2 atacantes. Olha! O Rodriguinho mais atrás e o Luciano lá posicionado pra gente matar o jogo. Vai por mim. Vai jogar com 15? Não entendi. 15 como? Não. 3 zagueiros e essas férias, irmão. Eita, que 3-5-2. Mas quando o assunto é Libertadores, o São Paulo conhece bem. É perigo. A galera do debate também aí do Jogo Aberto, né? Também trouxeram suas informações, a escalação do São Paulo, a possível escalação do São Paulo e muito mais a respeito para essa partida logo mais entre LDU e São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui, tudo que eles falaram e também os seus palpites aí para essa partida. Vamos ver aqui também, tá bem interessante essa parte. Analisar o São Paulo, prévia. Musiquinha. Trenzinho, doutor. cheiro de fralda tripla. Trenzinho. Por favor, Eu vou, é todo eu de vou. vocês. Pra casa agora eu vou. Pararatim-bum. E aí? Começar pela defesa aqui. Rafael, monstro, vai pegar pênalti hoje, hein? Pode anotar, Rafael. Opa, então vou anotar. Aqui, ó, Caramba, você quer sofrer? Ferrarese sem matar a gente do coração, hein? Ferrarese, baita zagueiro, também tá muito bem. Arbolenda, vai monstro, tomar, e Alan não, Franco, prefiro deixar monstro. pra Essa debaixo defesa do aqui não passa nada. Passa nada essa defesa, né, Cecinho? Não passa nem vento. A minha única alteração, Renata, saída do Ferreirinha, Rodriguinho mais à frente e o Pablo Maia Pode ser. como volantão fixo ali Rapaz. para fortalecer ainda mais o sistema defensivo. Nossa. O São Paulo tem que 11 priorizar volantes. hoje o sistema defensivo. Doutor, É o carro sem Concordo com levantamos, o senhor chuta. Concordo com você. Poria o Rodriguinho na frente, deixaria o Ferreirinha pro segundo tempo, de altitude, de forma física e tudo mais, e poria o Pablo Maia no meio. Concordo com você. Até porque os caras, em jogos com brasileiros, nos últimos 7 jogos, a LDU não tem uma derrota, né? Eles lá costumam. Vai jogar Jogo com difícil. 10 Por isso que volantes, o empate hoje é um bom resultado. Mas O São Paulo eu só nunca tenho uma venceu na pergunta. altitude. Eu só Jogando tenho uma contra a pergunta. LDU. Com tanto volante, como é que Já a bola vai tomei chegar no 3 a 0, ataque? Não vai ter nem o meia. Tem um cara que tem estrela. Tem um cara que tem estrela, vai fazer E gol se hoje. você não entende, o São Paulo já muitas vezes provou isso com o quê? A chegada do Pablo Maia fazendo gol Boa. e também o Marcos Antônio fazendo essa armação, porque o Luciano é um bem, homem gol. tá Eu bem. acredito que o quê? Ferreirinha ali, jogando de costas o zagueiro. É o São Paulo, não é o Real Madrid. Não, mas assim, a alegria nossa, sabe o que é? Já temos opções. LDU, hein? Já temos opções. Para a LDU que eliminou o Botafogo. Você imagina jogar exatamente. contra E o ali- Flamengo, o Palmeiras. E aliás, vai a bolonhesa ou vai a molho branco com um pouquinho e vale citar LDU, que significa Luciano deixará um. o Rames? Como é que é? LDU? LDU, Luciano deixará um. Tomara que Ontem você já foi muito bem com o Gustavo Gomes. É uma informação aqui, Luciano vai fazer gol hoje. É isso aí. Tomara que não deixe um cartão amarelo. Né? Aí um joga contra o outro. LDU o Crise quê? no Luciano vai deixará um. Lindo, lindo, lindo. Essa sim, boa. É nóis. firmeza em você. A LDU é um time chatinho, tem altitude, não é? O São Paulo tem que ser inteligente na partida de logo mais, Chico, até pra não se comprometer pro jogo de volta, que aí, aqui em São Paulo, é outra história. Não, mas falando sério, o retrospecto da LDU é bom e tal, mas o São Paulo do Crespo tá diferente, assim, né? Tá uma equipe consistente, no Campeonato Brasileiro tá fazendo uma campanha brilhante, na Libertadores é um time que, desde o começo, tá? Ainda com o Zubeldia, depois com o Crespo melhorou, mas sempre foi encorpando aos poucos, mesmo com os desfalques. Então, esse São Paulo eu não duvido não voltar com um bom resultado, e até pode ser um empate para resolver em casa. Eu acho que o São Paulo tem plenas condições de avançar. Alguém não acredita no São Paulo aqui? Eu. Por quê? Porque é LDU, gente. Vocês estão. Mas LDU, quem é LDU, pô? O que tem LDU? Porque agora nós vimos o Real Madrid do Morumbi aí. Deixa eu falar. Tá jogando em casa, velho. Os caras estão jogando em casa, vai amassar, vai ter altitude. Você tá entendendo? Altitude. Isso é um problema, isso é um problema mesmo. E vai ser um gol por letra. Um pro L, um pro D e pro U. Então, 3, eu já vou dar meu palpite. Não, sério? O quê? Eu vou dar meu palpite já. 3-0. Fora o vareio. E o Crespo empatou 2, hein, dessa competição. Empatou 2. E vai perder agora. 3-0. Então vamos fazer o seguinte, você foi bem, só que eu vou Palpite. inverter um pouquinho os palpites. Vou começar por Flamengo e Estudiantes. Edu Dracena, 2-1 Flamengo. Marco Aurélio Cunha, 3-0 Flamengo. Sgarbi, 2-0 pro Mengão.
Chico. 3-1 Flamengo. Cicinho. Muitos craques juntos. 4-0 Flamengo. Que isso? Mas... Ronaldão. 3-1 Estudiantes. 3-1. Pode escrever. Que isso. Pode escrever. O Flamengo vai tomar 3 gols. Vai tomar 3 tacos. O Rossi, porque o Rossi já jogou lá, já tá com medo. Entendi. Sabe o que? O Rossi falou, eu joguei aqui, não sei o quê. 3-1. Lei do ex, quem vai sentir vai ser o Rossi. Meu Que Deus. coisa. Então, eu iria de 2-0, mas pra mudar eu vou de 1-0 Flamengo. Ai, tá vendo? Bom placar. Agora, vamos para o jogão da altitude. Lá estarão LDU e São Paulo. Edu. Questão da altitude, né? 2-1 LDU. Ô, louco. Aí. É questão da altitude. Você copiou o Everton? Apoiei você ontem. Altitude, eu falei que Vocês giraram palmeirense, vocês giraram palmeirense. Nunca mais. Chico Garcia, o seu palpite. Falei que o São Paulo pode buscar um bom resultado e pra mim é um bom resultado sim. 1-0 LDU. Ô, louco. Esses caras estão de Pra brincadeira. decidir em casa é um bom resultado. Ronaldão. LDU. 3-0 e o rapaz vai catar borboleta lá, por causa da bola, aquele negócio viaja mais rápido. 3-0. Ele não é o Alisson, Ronaldo. Eu vou de 2-2, inspirada em Bolívar e Galo. 2-2. Mudei, Não, mas você foi radicalizei, né? Foi. Agora, o trio. Marco Aurélio Cunha. Se a altitude fizesse problema, eu não tinha ficado 20 anos no São Paulo. Boa também. Aqui é você, 2-1 São Paulo. Uau. Sgarbi. Vitória do São Paulo, 1-1. Nossa. Tá lindo. Tá ótimo. Aí, ó. Tá maravilhoso. 1-1. Cícero João, pra encerrar o programa. Tá, atitude só pesa pra quem não tem atitude. E o São Paulo tem muita atitude. 2-0 tricolor. E quem também falou sobre essa partida de logo mais foi o pessoal do ESPN, da ESPN aí do Sport Center. Vamos ver aí, tá bem interessante, tá bem didático aí também. Trouxeram bastante informações aí sobre, né, essa partida, possíveis jogadores que serão titulares, né, que irão entrar como titular e muito mais. Vamos dar uma olhadinha que tá bem interessante. O São Paulo joga em Quito e aí a gente tá vendo as campanhas do Tricolor na Libertadores. É isso, hoje jogo pesadíssimo contra a LDU. Como senti ano passado quando eu joguei com a seleção lá, foi um movimento da bola que vai muito mais rápido para medir os passes, os controles, é difícil, os caras já treinam desse jeito, então marcam muita diferença. E, logicamente, a falta de ar, às vezes, no começo do jogo. Tem a nossa própria ideia de jogo, né? Isso faz muita parte do que a gente vem treinando nesses dias aí, né? A gente, com vários desfalques, a gente também botou em prática no último jogo contra o Botafogo, e isso é bom porque quando você tá ganhando, a confiança aumenta. Mas claro que, sem dúvida, vai ser um jogo bastante difícil, umas quartas de finais, né, de Libertadores, mas nosso time tá preparado, se Deus quiser, a gente vai lá e fazer um grande jogo. É jogo grande, pesado, importante, por isso, claro, a ESPN também está lá com o Eduardo Afonso e com o Rodrigo Bueno, em um local que não costuma, hein, Edu, ser muito positivo para o São Paulo, é assim? Tô de volta, Bruno, aqui do estádio Casablanca. Aliás, deixa eu dar um detalhe que a gente não deu importante na primeira participação. Expectativa de casa cheia. E aqui é o seguinte, a LDU lota a casa mesmo em jogos das competições sul-americanas, em jogos do campeonato equatoriano. É uma torcida muito fanática. Tem vários times aqui em Quito, mas o time que é talvez o mais conhecido e que tem até o grande título da Libertadores é a LDU. Então não dá para esperar nada menos do que muita pressão por parte da torcida no jogo que começa 7 da noite, horário de Brasília, 5 da tarde, horário aqui de Quito. Rodrigo Bueno está comigo mais uma vez. Bueno, a gente falou muito sobre o São Paulo, mas o São Paulo ele vem, de certa forma, com 3 jogadores que 2 deles trazem muita experiência para o time. As contratações, se não foram aquelas imaginadas pela torcida, o Marcos Leonardo talvez fosse a cereja do bolo, são contratações de jogadores que já disputaram essa competição, exceção feita ao Mailton, e que mais? E que tem uma certa empatia com o time, uma certa história com o time. O que se parece às chegadas de Rodrigo, de Tolói, de Rigoni e também de Mailton. Quanto eles acrescentam em força nessa equipe do São Paulo para essa fase da Libertadores? Começando pelo Rigoni, o Rigoni teve uma participação muito boa na Libertadores, treinada pelo Crespo, sobretudo um duelo contra o Racing fora. Ele foi decisivo, também era um jogo complicado como visitante e ele respondeu muito bem. O São Paulo idem acabou passando naquela oportunidade das oitavas para as quartas. O Tolói estava no título da Sul-Americana.
Então também já experimentou sucesso internacional com o São Paulo, e aí tem uma experiência, uma bagagem muito grande agora de Itália e tudo mais, então pode agregar bastante. O Mailton, que é pouco conhecido para o grande público, é um lateral bastante ofensivo, né? Então pode acrescentar, especialmente em momentos em que o São Paulo precisar buscar um resultado de repente, ou no Morumbi na volta. É um jogador que tem muita disposição física, quem sabe também na altitude, eu não sei se ele pode contribuir com isso. Mas são alternativas que o Crespo ganhou e que podem ajudar o São Paulo a chegar nessa semifinal. 1-1. Para você, o Rigoni é o melhor parceiro para o Luciano no jogo de hoje. Pelo que foi demonstrado contra o Botafogo, o Rigoni quase fez um golaço, né, arrancando desde o meio de campo, ali a bola na trave. O Rigoni tem essa experiência internacional, tem cancha, um jogador matreiro, conhece esse tipo de adversário. Então acho que para esse jogo, né, a tarimba dele eu acho que pesa, e pela atuação dele na reestreia, que foi muito boa, o Crespo certamente deve ter na conta isso para escalá-lo. Como o São Paulo joga para sair vivo daqui, talvez para esse primeiro jogo o Cédric seja mais importante do que talvez o Mailton, muito para aquilo que o São Paulo precisa fazer ofensivamente na volta no Morumbi. Exatamente. Normalmente a LDU joga com 3 zagueiros, né? Então solta bastante aí também os seus alas. Então pode a gente ter um esquema espelhado, um pouco espelhado entre os times. Então vai ter muita disputa entre os laterais ali, quem tiver pela ala. Então a missão do Cédric e do Enzo Dias, que para mim foi o melhor jogador do São Paulo contra o Botafogo, os dois vão ter que jogar muita bola, preenchendo os espaços, evitando uma pressão ali pelos flancos e também, quem sabe, apoiando o ataque. E para finalizar essa nossa participação, você escolheria pelo lado direito o Ferrarese, que voltou de uma eliminação para a Copa do Mundo doída para o venezuelano, mas que foi poupado no final de semana para estar inteiro aqui, ou você já iria de cara com o que o Tolói apresentou com ele, formando o trio com Alan Franco e Arboleda? Para mim não tem muito mistério não, o Ferrarese merece, porque ele vinha sendo um dos melhores jogadores em algumas partidas, foi o melhor jogador de São Paulo. Ele atuava com o Zubeldia muito como lateral direito, né? Como zagueiro mesmo, ele cresceu demais, subiu de produção, então acho que ele merece, ele não saiu por uma questão técnica, deficiência. E o Tolói tá voltando agora, pode esperar um pouquinho, né? E o São Paulo agora tem um ótimo zagueiro ali para cobrir, né? Quem sabe uma ausência, uma suspensão, uma lesão de um dos 3 zagueiros titulares. É isso. Valeu, Bruno! A gente volta durante a programação da ESPN. Grande abraço. Valeu, Edu. Bom trabalho aí pra vocês. E é isso, eles voltam durante a programação, porque aqui... Então é isso, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? São Paulo hoje vai enfrentar o time da LDU de Quito, em Quito. A gente sabe, né? Vai enfrentar um time aí na altitude. Então, primeiro jogo fora de casa. O São Paulo pode sim administrar essa partida, tentar trazer ali um resultado positivo, que um empate é um resultado muito positivo pro time do São Paulo. Não pelo elenco, por nada, mas por conta da altitude. A gente sabe da dificuldade, do peso que é. Então, muitos jogadores reclamam, às vezes passam até mal. Então, acho que um empate ali, segurar um empate é um resultado muito positivo para o time do São Paulo, porque decide em casa e a gente sabe, no Morumbi, diante da sua torcida, o São Paulo é franco favorito contra a LDU, né? Sim, se vier um jogo de 0-0, o São Paulo é franco favorito, né? Então, o São Paulo não pode deixar a LDU esticar placar fora de casa. Então, na minha opinião, acredito que hoje o São Paulo vai jogar um pouco, né, segurando ali, tentando um contra-ataque ou outro, não todos, mas um ou outro, para quem sabe até trazer um resultado ainda mais, né, favorável ao time do São Paulo, além do empate, né? Então, se o São Paulo conseguir trazer um 1-0, melhor ainda. Se conseguir trazer um empate, excelente. Conseguir trazer um 1-0 São Paulo, melhor ainda. Mas a gente vamos ver como é que o time do São Paulo vai se comportar hoje. O Crespo pode ter aí alguns desfalques para essa partida, né, como já tem tido, mas tem aí jogadores importantes que podem atuar aí no elenco, né? A gente sabe que no final de semana tem um clássico contra o time do Santos, né? Então o time do São Paulo vai aí mesclar Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo também que vai buscar aí um G6, G5, né? A gente não sabe ainda como é que vai ficar essa situação no final do ano, né? De quem vai para Libertadores, pré-Libertadores. Então, que o São Paulo também quer ir para a Libertadores do ano que vem. Então, né, vamos ver como é que o time do São Paulo vai se comportar no jogo de hoje, né? Ainda não saiu a escalação 100%, se vai com todos os times, com o time todo titular, né? Ou se vai ter mais dos desfalques que já tem tido. Mas na sua opinião, o que é que vocês acham que pode acontecer hoje no jogo de São Paulo, né? Vocês acham que o São Paulo deve sim segurar o time da LDU, né, tentar ali um empate de 0-0 devido à altitude? Vocês acham que o São Paulo tem sim que arriscar, ir para cima e jogar, né, tentar jogar a bola lá na altitude e arriscar, né? A gente sabe que futebol é risco, mas na sua opinião, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!